E aí, meus consagrados, preparados para dar início à semana especial de 21 Pilots, que eu vinha prometendo para vocês já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu falei que ia começar a semana especial, então começa hoje, segunda-feira, e como vocês já viram no título, a primeira música vai ser Migraine. Antes de mais nada, aquele ritual de sempre, se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos de 21 Pilots que vai estar saindo essa semana e futuramente também. E claro que todos os outros vídeos de todos os outros temas que eu abordo aqui também, música, filme, série, anime e tudo que me dá vontade de falar aqui. Migraine é uma das músicas do álbum Vessel que mais contribuíram para a construção do álbum Blurryface, que foi o que saiu depois do Vessel, e para o álbum Trench, que foi o que saiu agora em 2018. Todos nós sabemos que os álbuns conceitos foram Blurryface e Trench, que foram esses 2 últimos lançados, que por sinal tá aqui as capinhas deles para quem não conhece. E para quem não sabe o que é um álbum conceito, eu vou explicar mais ou menos aqui da forma que eu sei para vocês. Um álbum conceito é aquele álbum que pega e conta uma história dentro dele, tem personagens que te passam certa mensagem e contam toda essa história dentro daquele álbum. Tá certo que com 21 Pilots isso é diferente, porque Blurryface começou a história e ela continuou em Trench e vai ainda continuar em próximos álbuns, mas eles não deixam de ser álbuns conceitos simplesmente porque não terminam a história em um. Então esses são 2 álbuns conceitos. Mas antes disso, antes desses 2 últimos álbuns, desde lá do primeiro álbum, desde o álbum intitulado, já vinha sendo construído todo esse universo que nós temos hoje, cheio de referências que hoje a gente pode captar e ver que realmente se encaixam ao que a gente tem hoje. E Migraine, como faz parte desses álbuns que não são álbuns conceitos, é uma das músicas que mais contribuíram para a construção desses 2 últimos álbuns, como eu acabei já de falar aqui. Então, sem mais enrolação, se vocês já se inscreveram, agora vamos a ler. O primeiro trecho fala o seguinte: será que sou o único que conheço que trava guerras atrás de meu rosto e acima de minha garganta? Sombras gritarão que estou sozinho. Aqui a gente já começa a ver alguns elementos que depois seriam explorados e mais explicados na era Blurryface, onde o Tyler já começa a se questionar se talvez ele é a única pessoa que trava meio que essa guerra com o Blurryface que cresce dentro dele e cresce dentro de várias outras pessoas que podem ter nomes diferentes, mas que ele nomeou Blurryface. E o Blurryface nada mais é, para quem ainda não sabe, as inseguranças, o medo de ficar sozinho, a ansiedade, todos os problemas psicológicos que atrapalham a vida do Tyler. E isso ainda se confirma ainda mais ali nesse momento que ele menciona sobre a garganta, e que hoje a gente sabe que a garganta é um símbolo muito forte de resistência do Tyler, de que ele cantar, ele poder criar, compor e botar isso pra fora é a forma dele lutar contra o Blurryface. Então toda vida que a gente vê essa simbologia da garganta em qualquer música, a gente já sabe que isso é uma forma dele se defender, ou se ela está sendo ameaçada, é de que a criatividade dele está sendo ameaçada. Próximo trecho da música. Eu estou com enxaqueca, e minha dor varia de cima para baixo e para todos os lados. Graças a Deus que é sexta-feira, pois sextas sempre serão melhor do que domingos, pois domingos são meus dias suicidas. Aqui já começa a falar sobre a enxaqueca, que é o título da música, Migraine, só que ela pode ser usada de uma forma simbólica e não como a enxaqueca em si mesmo, como a gente conhece. Ela pode simplesmente simbolizar os transtornos psicológicos que o Tyler tem. Até mesmo porque ele menciona ainda nesse trecho que ela se espalha por todos os lados do corpo dele, para cima, para baixo, para os lados, para tudo. E isso pode ser meio que uma simbologia, sim, a meio que a paralisia que a depressão causa e que esses transtornos psicológicos trazem para ele, que se espalha pelo corpo todo, tu se sente meio que paralisado e incapaz de fazer tudo mesmo. E também uma outra coisa que é bem importante ver e ressaltar aqui é que ele fala que graças a Deus é sexta-feira, porque sexta-feira são melhores que domingos, porque domingos são os dias suicidas dele. E o porquê isso? Os domingos geralmente são o último dia de folga ou sei lá, de descanso que as pessoas têm. Então porque eu trabalho em shopping, eu sou diferente. Mas geralmente é tido como esse dia simbólico para isso, um dia de descanso, um dia que antecede o início de toda a rotina novamente. Então por isso que tem meio que esse estigma de que domingos são dias ruins para ele, porque ele já meio que sofre com essa ansiedade, já sabe que tipo, pô, amanhã eu vou ter que voltar ao trabalho, vou ter que voltar à rotina, vou ter que voltar a enfrentar os mesmos problemas que eu enfrentei semana passada e tudo vai começar de novo. Então por isso, sextas-feiras, que seriam o fim dessa semana exaustiva, são melhores do que domingos, porque domingos tu já sabe que
pô, dali pra frente já vai começar tudo de novo, tu vai ter que viver tudo de novo. Agora, para explicar um pouco mais essa questão da ansiedade que essa música aborda, vou pular algumas frases da música e vou para alguns pontos específicos para deixar bem explicado isso para vocês. Alguns pontos que não são importantes eu não vou estar citando aqui a partir de agora. Então, a partir de agora ele fala o seguinte: vou deixar claro o que a dor de cabeça representa. Sou eu defendendo em suspense, sou eu suspenso em um teste sem defesas, sendo testado por um examinador impiedoso, que está melhor representado pela minha depressiva mente. Eu não tenho um bloqueio de escritor. Meu escritor apenas odeia o relógio. Não me deixa dormir. Eu dormirei quando estiver morto. E às vezes a morte parece melhor do que a enxaqueca em minha cabeça. Aqui ele meio que quebra a quarta parede. Não é cinema para quebrar a quarta parede, mas meio que ele faz isso e diz: pô, agora eu vou explicar para vocês o que a enxaqueca que eu trouxe nessa música representa e o que eu quero realmente falar com isso. E ele fala justamente que é o que eu já falei ali no início da música, que ela representa essa batalha interna que ele vive, de que ele vive sendo testado, mas que ele vive sendo testado por ele mesmo, ou por essas personalidades que vivem dentro dele, que é melhor representada pela mente depressiva dele, ou seja, o próprio Blurryface. E isso, para deixar bem claro, gente, não é teoria, é o que ele realmente fala na letra da música, basta saber interpretar a letra. Não é nem ter uma interpretação muito funda, ele fala isso claramente na letra, então não é teoria, é o que realmente significa. E nisso ele meio que fala também que ele não tem bloqueios criativos, mas que o relógio é inimigo dele. E aqui voltamos a essa questão da ansiedade, porque provavelmente ele se preocupa com antecedência pelas coisas. Tu já deve ter passado por algum momento que tu não precisava te preocupar por aquela coisa no momento, só que tu já começou a sofrer ali por uma coisa que iria acontecer daqui dias, horas, meses, anos. E por fim ele traz um assunto que é pesado e que já foi citado em várias outras músicas, de que às vezes para ele ou para esse personagem a morte parece uma opção muito melhor do que continuar vivendo dessa forma. Agora eu vou pegar alguns outros trechos isolados que fazem bastante sentido e que eles não estão de acordo um com o outro ali, seguindo ali a linha da música, mas que são isolados de cada trecho e que contribuíram bastante para construir o universo de 21 Pilots que a gente vê hoje, que a gente conhece hoje. Eu não estou tão bem quanto pareço, desculpe, pois estou gritando, estou dizendo, jardins verdes não são o que crescem em minha mente. É um eu diferente, um eu difícil de ser. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão que não só ele vive, mas que muita gente vive com isso, de que às vezes a gente meio que disfarça, tá passando por um momento bom, tá bem, tá tranquilo, às vezes alguém chega e pergunta, pô, tudo bem contigo? E tu fala, pô, tudo bem, mas tu não tá bem, na verdade, que isso tu tá disfarçando, porque tu não quer realmente falar dos teus problemas para tal pessoa ou para qualquer pessoa. E logo após isso ele volta a falar do crescimento do Blurryface dentro dele, e que já estava construindo esse universo que a gente teve na era Blurryface. Uma ressalva aqui antes de continuar falando sobre essa música, pessoal. Blurryface, Clancy, qualquer outro personagem que já tenha sido apresentado pra gente até o momento, pelo menos, e isso é uma teoria minha que eu acredito, é que por mais Blurryface, Clancy, Ned, qualquer coisa, são personas que vivem dentro do Tyler, ou sei lá, formas, pensamentos dele, e que tudo faz parte dele. Então quando eu falo Blurryface, eu tô falando do Tyler. Quando eu falo Clancy, eu tô falando do Tyler. Quando eu falo qualquer um desses personagens, eu tô falando dele, porque eles vivem dentro dele, beleza? Então assim a gente pode continuar para vocês entenderem um pouco melhor. Agora vamos lá, porque essa música é grande pra caramba, é uma das músicas mais grandes, porque ela é meio que um rap, então tem muita letra e vamos continuar. Atrás de minhas pálpebras estão ilhas de violência, minha mente naufragou. Esta é a única terra que minha mente conseguiu achar. Eu não sabia que era uma ilha tão violenta, cheia de ondas, leões loucos, suicidas. Eles estão tentando me devorar, sangue correndo pelos meus queixos. E eu sei que posso lutar, ou posso deixar o leão vencer. Eu começo a juntar as armas que encontro, pois às vezes, para ficar vivo, você deve matar a sua mente. Trecho, sem dúvida nenhuma, é um dos trechos mais pesados que eu peguei em qualquer análise de músicas, tanto da era Vessel, quanto da Blurryface, quanto do Trent. E ele é feito de uma forma poética e pesada, e a hora que eu li, é a primeira vez que eu parei para estudar a letra de Migraine, então eu nunca tinha parado nem para ver tradução. E realmente é um dos trechos mais pesados se vocês forem parar para analisar. E ele tem muito significado, ele não tem como eu passar só um significado aqui para vocês, porque ele tem demais. Só que eu vou passar a base que eu consegui captar disso, que eu posso estar errado, mas é a minha interpretação sobre isso.
Isso tudo que foi falado aqui é meio que representando o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje. Até porque o trecho fala sobre essas ilhas que ficam atrás da pálpebra dele, ou seja, atrás da pálpebra é o olho dele, ou seja, é o que ele consegue enxergar, é o que ele consegue ver. Então, isso pode sim ser uma simbologia à sociedade que a gente vive hoje. É a visão dele em cima da sociedade que ele vive e que nós vivemos também, porque todos vivemos na mesma sociedade, não? Até porque ele fala sobre essa realidade ser cheio de ondas, leões querendo devorar ele, suicidas, que é, no caso, até ele mesmo cita nessa outra, um pouquinho antes no trecho dessa música, e que na forma que a gente vive hoje, realmente é um tentando devorar o outro, é um tentando prejudicar o outro, e que ele retrata justamente com essa parte do leão tentando devorar ele. E que não precisa ser especificamente uma pessoa, mas talvez a indústria da música, não sei, são N fatores, gente. Isso é muita interpretação que cabe dentro disso. E a única forma de se manter em pé disso tudo é meio que matando a tua mente, como ele mesmo fala ali. Mas o que significa isso, matando a tua mente? Alguns dias atrás eu falei, eu não sei se foi em live, se foi na comunidade, eu não sei onde que eu falei. Mas eu falei que, tipo, eu tava numa bad fodida porque eu parei simplesmente para pensar na nossa existência. De pensar, o que a gente tá fazendo aqui, o porquê que tu nasceu, o porquê que tu tá nessa terra, entende? E isso foi uma das coisas que me levaram a ficar mais mal nos últimos tempos, porque tu não deve se questionar disso, sabe? Porque tu só vai ficar mal, tu só vai ver o quanto a sociedade é um lixo, tu só vai ver como eu sou um lixo, sabe? Porque tipo, nós temos cada atitude feia, gente, cada atitude nojenta, sabe? E isso sem exceção, é todo mundo, é 100%. Então justamente por isso, às vezes é melhor tu matar a tua mente, deixar ela ali hibernando e não se fazer esse tipo de questionamento, não parar para pensar nessa sociedade que tu vive. E é justamente isso que esse trecho retratou. Agora a última citação para encerrar, porque eu tô vendo aqui o vídeo já tá com 17 minutos, com a edição vai estar menos, mas aqui já tá com 17 minutos, então eu preciso encerrar isso rápido, beleza? Vamos pro último trecho. Eu direi que devemos folgar um dia para fugir de toda a dor que nosso cérebro criou. O jogo não é jogado sozinho. E eu direi que devemos tirar um momento para segurá-lo e mantê-lo congelado e saber que a vida tem uma esperança sutil. Eu acho que é meio explicativo e que não tem tanta significado dentro da música, mas que eu achei bem importante citar aqui. Apesar de todos os problemas que são retratados na música, vocês veem como ele fala ainda aqui no final sobre essa esperança, da forma que a esperança ainda é sutil na nossa vida, mas de que ela ainda existe. E o principal de tudo, o jogo não é jogado sozinho. É a frase que deve ser levada para a vida dessa música. De, tipo, às vezes tu quer te isolar, tu quer ficar longe, tu acha que tu consegue vencer essas situações sozinhos e na verdade tu não consegue. Tu só consegue ou com apoio de família, ou com apoio de amigos, ou com apoio de vocês, que é a forma que eu venci até agora. Então isso é o principal, gente. Não fiquem sozinhos se estiverem passando por momentos como esse que a música descreve ou por qualquer outro que deixem vocês mal. Beleza? Agora para encerrar então, aquela pergunta de sempre. Se inscrevam no canal. Se inscreveram? Beleza então. Deixem o like, comentem aqui qual música que vocês querem ainda futuramente. Não essa semana, porque eu dessa semana provavelmente a hora que eu estiver soltando esse vídeo eu já vou estar com a maioria dos roteiros prontos. Comentem o que acham dessa música. Compartilhem o vídeo com os amigos. Envia para alguém que está passando por esse tipo de situação. E é aquele ditado. Para quem gostou, beijo do gordo. E para quem não gostou, foda-se. Tchau, gente.